Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre o novo reforço do Grêmio. João Lucas estava no Juventude, vou comentar um pouquinho aqui a respeito, beleza? Então vamos lá, já solta aí a intro. Vamos lá então, tá aqui ó, o Grêmio contrata lateral direito João Lucas, atleta assinou o contrato até 2027 e será apresentado hoje. Já foi apresentado nesse momento, né? Então, assim, primeira coisa que a gente vai discutir é o contrato, né? 2027, então é um contrato de 3 anos. É... Cara, eu enxergo que é um contrato válido, é um cara que é novo ainda. Eu vou trazer aqui a notícia completinha. É... Eu diria que vou chutar aqui 26 anos, tá? A gente vai poder conferir daqui a pouco para ver se estou certo. É... Aliás, vamos conferir logo, fiquei curioso. 26 anos, exatamente, ó, 26 anos. Então, é um cara que ainda é novo, 26 anos, que nem eu falei. É, contrato de 3 anos, eu acho que é um contrato bom também. Duração de contrato eu achei interessante. A respeito do futebol do João Lucas, também gosto, me agrada. Eu enxergo que tenha sido um bom reforço. Não era a posição mais carente do Grêmio. Isso que pra mim é o grande porém. Hoje a grande carência do Grêmio eu acho que é muito nítida, que é a lateral esquerda. Já era uma carência quando tinha o Reinaldo. Agora que o Reinaldo foi embora ainda, o Zé Guilherme, cara, eu acho que o Zé Guilherme, pô, é difícil eu comentar sobre a escolha do cara, né? Que ele tá saindo do Grêmio e indo pro Bahia. Mas, putz, o cara ia ter muita chance de virar titular do Grêmio, cara. E ele tá saindo de titular do Grêmio pra disputar uma oportunidade na base do Bahia, entendeu? É mais ou menos isso que tá acontecendo. E assim, com a saída do Reinaldo, o Mike claramente não é lateral pro Grêmio. Alguém vai ter que pegar essa posição. Tanto é que o Pedro Gabriel, que estava na Copinha, também já foi chamado, assim como. Lógico, isso é diferente. O Igor ele foi chamado para ir para o Sul-Americano Sub-20. O Pedro Gabriel foi chamado para integrar o elenco principal, né? Justamente por essa carência na lateral esquerda. Então, se o Zé Guilherme tivesse permanecido, talvez ele iniciasse a temporada como titular do Grêmio. Acabou que ele não ficou. Em relação ao João Lucas, eu acho que ele chega a princípio para ser reserva, porque o João Pedro teve auges muito bons já com a camisa do Grêmio. Ao longo da temporada mesmo, tinha momentos que, inclusive, na minha visão, merecia convocação para a seleção brasileira. Porque se o Danilo era titular da seleção brasileira, porra, qualquer um em um bom nível, em um bom momento, pode chegar na seleção. O próprio William do Cruzeiro teve momentos que, na minha visão, merecia. Tá bom? Ex-Inter, que é o da cotovelada no Bolanhos, fez uma temporada muito boa pelo Cruzeiro. E, enfim, o João Pedro, ao longo da temporada, teve jogos bons, embalou momentos ruins, né? E isso eu acho que pode ter pesado para o Grêmio ter se preocupado tanto em trazer um reforço para as ausências do João Pedro e ainda mais agora que tem o Igor, que começou bem a copinha, vem com moral, vai para a seleção brasileira. É um cara que fica nítido que tem que ser utilizado no principal. Então acho que lateral direito pro Grêmio já está resolvido a princípio para a temporada. Tendo João Pedro, João Lucas e Igor, para mim tá perfeito. Inclusive, se negociar o João Pedro um valor bacana, tendo João Lucas e Igor também não acho que seja ruim não, tá? Mas enfim, tendo João Pedro, João Lucas e Igor, logicamente é melhor. Quanto mais opções, melhor. Mas se chegasse uma proposta ali de 20 milhões de reais, vai, pelo João Pedro, eu venderia. Se chegasse uma proposta ali de uns 20 milhões de reais, mantendo o João Lucas e o Igor, para mim já estaria suficiente também. Caso não chegue, aí você aproveita o João Pedro também, tendo o João Lucas, que é outro cara muito bom. O problema é que seria que o Igor ia ter pouca minutagem sendo um terceiro reserva, né? Mas a princípio, tendo João Lucas, João Pedro e Igor, são três excelentes opções. Beleza, o lateral direito João Lucas, de 26 anos, é o reforço do Grêmio para essa temporada. O atleta já realizou exames médicos e assinou um contrato definitivo de 3 temporadas, até o fim de 27. A apresentação já foi feita. Jogador de força e competitivo, João Lucas estava atuando no Juventude emprestado pelo Santos e foi destaque no time da Serra Gaúcha. Em 2024 participou de 49 jogos, fez 2 gols e deu 7 assistências. Então ele participou de 9 gols em 49 jogos. Isso daí dá basicamente, cara, a cada 5 jogos, uma participação a gol, né? 9 participações a gols.
em 49 jogos. Cada 5, 6 jogos ele tinha uma participação a gol. Para um lateral, é um número bom. Tá? Para um lateral, é um número bom. Em quesito assistências, a cada 7 jogos ele tinha uma assistência. Também é um número relativamente bom para um lateral. Não são números impressionantes, mas também não são números ruins, tá? Natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, João Lucas de Almeida Carvalho começou a trajetória do futebol dele aos 15 anos, na base do Vila Nova de Minas Gerais, né? Não é o Vila do Goiás, que é o mais conhecido. Após integrou a categoria sub-20 do Goiás e foi contratado para a equipe principal do Bangu, do Rio de Janeiro, em 2019. No mesmo ano, se transferiu para o Flamengo, onde ele ganhou a Libertadores, sendo reserva do Rafinha. Foi bicampeão brasileiro pelo Flamengo também. Bicampeão da Supercopa do Brasil 20 e 21, também pelo Flamengo. Da Recopa Sul-Americana em 2020, também pelo Flamengo. E bicampeão carioca em 20 e 21, também pelo Flamengo. Então todos os títulos da carreira dele foram pelo Flamengo, até o momento, né? Ficou até 2021 no Flamengo, quando ele foi para o Cuiabá. Depois disso, ele levantou a taça do Campeonato Mato Grossense, né? Que também, com todo respeito, não é lá grandes coisas. Quem é que disputa no Mato Grosso? Eu só sei do Luverdense, cara. E o Luverdense chegou em algum momento, há uns 7 anos atrás, ser uma equipe de Série B. Competitiva em Série B. Depois sumiu. Eu não sei nem mais onde está o Luverdense. Eu acho que não deve estar nem na Série D direito. Enfim. Em 2023 ele chega ao Santos e em 24 foi emprestado para o Juventude. Seja bem-vindo ao Tricolor. Então, ó, o nome, ele foi rebaixado com o Santos, né? O Santos caiu em 23, então liga esse alerta, né? Porque ele estava no time rebaixado do Santos. Inclusive o Grêmio pescou, sempre que tem um rebaixado grande, o Grêmio sempre pesca muito reforço. Foi assim com o Cruzeiro, quando trouxe o Lucas Silva, quando trouxe o Thiago Neves, quando trouxe todo mundo. E com o Santos também, trouxe o Dodi, trouxe o Soteldo, agora traz o João Lucas que estava naquele time rebaixado também. Alerta aí para qualquer jogador aí, se você for rebaixado, vai cair proposta do Grêmio. Mas enfim, eu não acho o erro não, tá? Porque normalmente tem jogadores bons em times rebaixados, só olha o Atlético Paranaense, tem o Canóbio, os dois laterais, tanto o Léo Godoy quanto o Lucas Esquivel são interessantes, o Bahia já contratou o Eric, né? O próprio como é que é o nome do meio-campista? Começa com o Zapelli. Eu ia falar que começa com Z, né? O Zapelli é bom também, tá naquele time. Então, assim, com o time rebaixado, o jogador automaticamente desvaloriza. E esse é o momento de você contratar, tá? Porque muita gente pensa, não, tem que trazer o cara quando tá no auge, quando tá brilhando. Eu discordo completamente. Eu acho que você tem que buscar contratar um cara que você tem confiança no futebol dele, que você acha que é bom e que esteja em um momento ruim, porque aí ele vai estar mais barato. É só ver o Suárez, cara. Pouca gente fala disso, mas o Grêmio trouxe o Suárez talvez no pior momento da carreira dele. Ele estava no Nacional, acho que ele não chegou a fazer 3 gols no Nacional no Campeonato Uruguaio, que só tem o Nacional e o Penharol. E aí ele vem pro Grêmio e acaba com tudo. Destaque, principal jogador da temporada, com o Grêmio sendo vice-campeão brasileiro. Então, assim, eu enxergo que no futebol você tem que contratar caras que você confia no futebol deles e que estejam em uma oportunidade de mercado, entendeu? Porque se você só contratar caras que estão em alta, você vai gastar muito dinheiro. Daqui a pouco, se o nível do cara baixa, todo esse dinheiro vai pro lixo, cara. Então, assim, eu enxergo que o futebol tem que ser gerido a partir de oportunidade de mercado, tá? Não necessariamente gastando rios de dinheiro em jogadores caros em grande momento. Não, você tem que confiar no futebol do cara e trazer em uma oportunidade boa, tá bom? E esse era o caso do João Lucas, né? Já estava em fim de contrato com o Juventude, fez uma temporada relativamente interessante. O Santos, no Santos ele não foi tão bem, né? Então a torcida já não gostava muito dele. Então a permanência no Santos não seria tão interessante também. Era um cara que dificilmente ia permanecer no Santos. Você chega e contrata esse cara. Então, ó, os clubes dele no total: Bangu, Flamengo, Cuiabá, Santos e por último Juventude. Os títulos, todos aqueles que eu falei: Libertadores, Brasileirão, Supercopa do Brasil,
né? Sendo 2 brasileiros e 2 Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, um Campeonato Carioca e não ganhou só título pelo Flamengo, né? Tem o Mato Grossense de 2022 pelo Cuiabá também, tá? Então assim, já deixa eu ir para a reta final para a gente chegar na conclusão da contratação. Eu enxergo que é um bom reforço, o João Lucas, mas que nem eu comentei ao longo do vídeo, essa de longe não era a principal carência do time, tá? Que nem eu falei, já tem o João Pedro e o Igor vem em ascensão, fazendo uma boa copinha. No primeiro jogo, 2 assistências. É um cara que é muito forte fisicamente, muito rápido, se entrega pra caramba. A reta final de temporada dele no ano passado foi boa. É, Chegou a dar assistência pro Soteldo contra o Fortaleza, né? Na vitória do Grêmio na Arena. Então, assim, é um cara que vem em ascensão e essa é a temporada dele ganhar mais protagonismo no time. Trazendo o João Lucas, acaba que ele fica virando um terceiro reserva, né? Então, eu não acharia um erro vender o João Pedro. Agora que você tem o João Lucas e o Igor em ascensão, se chega uma proposta boa para o João Pedro, eu venderia, tá? Essa é a minha opinião. É, não vejo necessidade em ter 2 jogadores assim de um nível relativamente alto e uma promessa que vem muito bem da base, como é o Igor. Tendo um cara em um nível alto, sendo o João Lucas ou o João Pedro, e o Igor sendo reserva, pedindo passagem, e aí você puxa um outro reserva para ser o terceiro reserva, um outro da base, né, para ser o terceiro reserva, eu já acharia interessante. Mas de qualquer forma, tendo João Pedro, João Lucas. E ainda mais que o Grêmio vai disputar só a Sul-Americana. Então esse ano não vai ter muita competição, tá? Sul-Americana, Gauchão, Brasileirão, Copa do Brasil. Então, assim, não é lá grande temporada puxada. Pode ter muitos jogos, pode, mas vai ter muitos adversários fracos, né? Na Sul-Americana tem um bando de time horrível. Com todo respeito, até no Gauchão tem time melhor. Então, assim, não precisa ter 2 caras assim, mais um da base que vem surgindo bem. Então, por mim, se chegasse uma proposta ali de 17 milhões pra cima pro João Pedro, eu venderia, tá? Não sei se o restante da torcida pensa assim como eu, mas enfim, independente. Essa é a minha opinião. Tá bom? Então, no geral, pra fechar, gostei da contratação. Eu acho que é um bom lateral, fez uma boa temporada pelo Juventude, é um cara que é rápido, é um cara que defende relativamente bem. E é um cara que eu trouxe as estatísticas. São números até que interessantes. Não são números espetaculares, mas são números bons. Um cara que chega para agregar bastante valor para o elenco. Talvez não a princípio para ser titular, mas que ao longo da temporada, dependendo do cenário que fosse se desenrolando, pode virar uma peça importante no time. No geral, é um bom reforço, mas de novo, tá longe de ser a principal carência do Grêmio. Essa é a lateral direita. Hoje é claramente a lateral esquerda, ainda mais depois da saída do Reinaldo. Que já era uma carência, agora sim, ele é um desespero. Essa é a lateral esquerda do Grêmio, tem que anunciar e aí sim, talvez 2 reforços para essa posição, porque realmente não tem ninguém em nível decente. Porque o Pedro Gabriel, diferente do Igor, que já mostrou muita coisa, o Pedro Gabriel ainda não apresentou muita coisa. O Zé Guilherme foi embora, o Reinaldo foi embora, e o Mike não é jogador pro Grêmio. Então, assim, não tem ninguém praticamente pra lateral esquerda. Ali sim é a grande carência do Grêmio. Fora outras posições que sempre dá pra melhorar. Tá bom? Gostou do vídeo? Deixa o like. Não gostou? Deixa o dislike. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho pro YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!